Olá, bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é James e hoje vamos falar sobre a demissão absurda do Felipe Luiz. Papo de Craque com James. O Flamengo demitiu ontem Felipe Luiz depois da goleada de 7-0 contra a Madureira e agora vai jogar a final do Campeonato Carioca depois de correr risco de rebaixamento, né? Campeonato Carioca te traz essas coisas, né? Mas é isso. Eu vou responder uma pergunta aqui, não é. Vou puxar uma pergunta, vou responder. Gustavo Duarte. Eu sou flamenguista e eu concordo com Mauro César Pereira, James, que Neymar não deveria ser convocado porque não está jogando nada. Bom, primeiro você e Mauro César vai para aquele lugar, né? Mauro César nunca jogou bola, nunca chuta bola, né? Baseia tudo por questão clubista, né? Porque Flamengo é tudo bom, que não é Flamengo não é nada bom, né? Primeiro que aqui no meu canal não tem nenhum Mauro César, não tem nenhum Flávio Prado, não tem nenhum Bruno Prado, não tem nenhum jornalista torcedor, Renato Maurício Prado, né? Esses caras que são clubistas. Aqui é tudo imparcial, analisando de forma imparcial. Então, assim, me colocar com Maurinho para jogar X1, eu ganho dele fácil no futebol. Essas pessoas que não jogam bola e nunca chutou bola, acham que sabe mais de quem joga mais bola, entendeu? Acha que sabe mais que o Romário. Então, é isso. Eu tenho outra pergunta aqui, né? Vitor Paes, aqui fala, James, você acha que essas sucessivas trocas de treinadores, tirando o Palmeiras que tem mais confiança no direção técnica, faz com que ela fique na frente das outras equipes? Sim, né? Sim, porque agora nesse assunto desse vídeo, principalmente, né? O Flamengo ele finalmente acha um treinador que tenha perfil com o clube, que é ídolo do clube como jogador, né? Volta para futebol brasileiro, parecia que ia aposentar na Europa, mas volta para o futebol brasileiro, consegue vencer títulos depois de 30 anos, uma Libertadores, vence brasileiro, né? É vencedor na última geração, nova geração do Flamengo, 2019 para cá, e pega uma barco fundada, né? Então, vamos iniciar o vídeo falando do Felipe Luiz. Bom, Felipe Luiz, ele assume o Flamengo, né, depois de ser campeão do Sub-20, campeão do mundo, né? O Felipe Luiz, ele pega uma equipe, ele estreia, né, contra o Corinthians, fazendo um baita jogo no Maracanã, que acabou sendo 1-0, né? Mas o Felipe Luiz, ele consegue, né, chegar na final da Copa do Brasil, vencer o Atlético Mineiro daquele jeito. Ele muda uma equipe de um dia para o outro, vence, né, depois de vencer a Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, ele vence a Supercopa, dando uma aula na final da Supercopa contra a equipe do Botafogo, que naquele momento era o melhor time do futebol brasileiro, porque desempenhou um grande futebol com Arthur Jorge, de vencer a Libertadores e vencer o Campeonato Brasileiro. Depois ele consegue fazer um ano histórico de 2025, de ganhar Libertadores, de ganhar Brasileiro, né? Fazendo um futebol vistoso que o torcedor Flamengo quer, né? O número de Felipe Luiz é 101 jogos, 64 vitórias, 22 empates e 15 derrotas. Aproveitamento de 70%. Né? Título como jogador eu vou nem falar, né? Mas título como técnico, ele foi campeão do Sub-20 do mundo. Né? Ele foi campeão da Copa do Brasil, Supercopa de 25, Campeonato Carioca, jogando um baita futebol contra a Fluminense do Mano Menezes. Foi campeão da Campeonato Brasileiro.
O Felipe Luiz, ele venceu o Chelsea, a equipe do Flamengo venceu o Chelsea, que foi campeão do mundo ano passado. Né? O Flamengo esteve a 2 pênaltis de ser campeão intercontinental ano passado. Ele voltou depois de muitas equipes que já estavam de férias. Ele volta para termina o jogo 23, se não estiver errado, de dezembro. Então, assim, eu não consigo entender essa demissão do Felipe Luiz. Eu entendo que talvez o BAP e Felipe Luiz é o treinador lançado por antecessor de outro grupo político comandado por Marcos Braz e Landim. Talvez o Felipe Luiz e o BAP que não se bicava já desde 2019. A minha impressão é que a demissão do Felipe Luiz é mais por questão política. Porque, por exemplo, você começa uma temporada de 2025, já ter vencido a Copa do Brasil, né, já ter vencido a Supercopa. Como você vai demitir um cara desse? O BAP não vai brincar com fogo contra a torcida. Felipe Luiz é um jogador que a torcida ama e é um treinador que o elenco amava. Aí você não demite o Felipe Luiz. Felipe Luiz começa ganhando o Campeonato Carioca contra um grande rival, né, que é o Fluminense, jogando um futebol muito bom, venceu o maior rival, que é o Vasco da Gama, na semifinal, né, jogando um futebol muito envolvente. Libertadores, essa diretoria mostrou a confiança para o Felipe Luiz, oferecendo renovação com o Felipe Luiz, quando correu o risco de demissão, correu o risco de eliminação contra a Central Córdoba. Aí você vê esse cenário. Aí Felipe Luiz consegue arrumar a equipe na fase decisiva, né, de conseguir vencer o Palmeiras naquele jogo no Maracanã, que saiu com o show do Pedro. Aí depois da sequência dos jogos, o Flamengo consegue vencer o Brasileiro, recuperar aquele Campeonato Brasileiro que parecia estar na mão do Palmeiras e consegue, né, eliminar com trancos e barranco, com dificuldade contra as equipes argentinas como o Estudiantes e como o Racing, que são equipes muito fortes. O Racing é uma equipe muito forte. O Racing foi campeão da Sul-Americana ano anterior. O Racing era sensação, né, da temporada passada, assim como é a sensação dessa temporada, se eu não estiver errado, Estudiantes. Né? O Racing foi sensação na temporada passada por ter vencido Supercopa, o Racing venceu Recopa também. Então, o Felipe Luiz conseguiu trazer um futebol vistoso para a equipe do Flamengo, de tirar o Pedro na zona de conforto, né? Batendo pau na mesa, de falar, bom, Pedro não está entregando, né, nos treinos e por isso que não joga. E foi isso que aconteceu. O Flamengo, ele, na temporada passada, ela teve, e falando disso, eu não consigo entender, para encerrar essa parte do Felipe Luiz, de você demitir um treinador que é ídolo como jogador, que tem uma identificação com a torcida, que foi vencedor dessa última geração como jogador e venceu tudo como treinador. Depois o Jorge Jesus, você for falar, bom, o Dorival venceu Copa do Brasil brasileiro. O Dorival, ele termina o Campeonato Brasileiro com jogos muito abaixo. O Dorival, ele joga Copa do Brasil não convencendo muito o torcedor do Flamengo, pelo elenco que tinha, né? Arrascaeta, Bruno Henrique, que estava machucado, o Gabigol, né? Entre outros jogadores, o próprio Felipe Luiz, o Everton Ribeiro. Aí você tem o Dorival teve muita dificuldade contra o Atlético Paranaense na final da Libertadores e venceu. Arruma um time que estava desacreditado e venceu. O Felipe Luiz não. O Felipe Luiz mostra em vários momentos o Flamengo, depois de muitos anos, talvez inclusive melhor que em termos de números, que o time do Jorge Jesus, que foi o melhor Flamengo da história, em ser melhor defesa, né, de competição, de tomar pouquíssimas gols.
O Flamengo, além de ser um time consistente defensivamente, é uma equipe que tinha muito posse de bola e ofensivamente era uma equipe envolvente para o torcedor. Era um time que tinha muito posse de bola e era um time que finaliza mais que o adversário e era um time que, com consolidação defensiva, ou seja, o Flamengo só passou momentos difíceis porque começou o Campeonato Carioca com o planejamento, bom, terminamos competição até 20 de dezembro estávamos jogando final do Intercontinental contra o PSG, então a gente vai voltar depois. Só que o que aconteceu, a garotada de sub-20 não conseguiu dar recado e o BAP, ele toma interferência, né, da equipe do Flamengo, de, pô, coloca titular contra o Vasco pra gente não sair risco de brigar pelo rebaixamento. Foi isso que aconteceu. Né? E o Boto é outro diretor que mostra sua baixa força. Né? Ele fala que ele faz o trabalho de scout e manda pro BAP, e a decisão dele foi de demitir o Felipe Luiz. Eu não consigo entender. Se 2 meses atrás você bateu na mesa de que vamos renovar o contrato do Felipe Luiz, e agora você demite só porque perdeu competição, com todo respeito, né, a essas competições, para o Flamengo ou para o Palmeiras, que são equipes que têm dinheiro, que têm força, que têm tudo, Supercopa e Recopa não é uma competição tão importante para essas duas equipes que têm forças para competir esse campeonato. Uma coisa é outras equipes que não têm dinheiro, é uma grande equipe, mas que conseguiu vencer e tratar como prioridades, como o São Paulo ou o Corinthians. Outra coisa é Flamengo, né? Então, assim, o Supercopa ela seria mais importante que o Campeonato Brasileiro. Libertadores, o Recopa ele é mais importante que Libertadores. Para você demitir um treinador que fez o melhor trabalho pós Jorge Jesus, em termos de desempenho e em termos de títulos também. E o Flamengo acerta com Léo Jardim, ex-Cruzeiro, né? Que é um treinador que fez um grande trabalho pelo Cruzeiro. E nesse caso, o Léo Jardine, ele fala que vai cuidar do saúde, mas e acaba voltando a treinar. Né? Então, o Flamengo, e a gente vai comparar nos números do Flamengo do Felipe Luiz e o Cruzeiro do Léo Jardim. O Flamengo, temporada passada, foi a equipe com mais posse de bola, de 72,1% contra Cruzeiro. Né? O Cruzeiro era 14º em questão de posse de bolas. A passe certo foram de 300 do Flamengo, para o Cruzeiro 16º com 297%. A zona de ação bola na defesa 19º Flamengo e o Cruzeiro 28º. O que acontece? O Flamengo era uma equipe que tocava menos na bola na zona de goleiro para zaga. Era uma equipe que buscava, porque os adversários, quando jogam contra o Flamengo, do Felipe Luiz, ou contra o Flamengo, é um time que joga muito fechado. A equipe do Cruzeiro, do Léo Jardim, é uma equipe de transição rápida, não fechado, que sabe sair com a bola, que não sai jogando com chutão. É uma equipe que sabe sair jogando, e quando sai jogando, termina as ações da melhor maneira, né? Então, Cruzeiro era a segunda melhor equipe de contra-ataque, o Palmeiras ficou em primeiro, né? Essas são dados do Rui Score, liderado por Marcelo Beckler, né? Essa é a sua informação. Jogada de campo aberto, que seria quando o adversário está fechado, você fazer procura de espaço de um ponta para o outro, né? O Flamengo fez 56 gols desse jeito e o Cruzeiro 28. Finalização, Cruzeiro finaliza muito mais que o Flamengo normal, porque os adversários, o Cruzeiro tem 38 finalizações ao gols fora da área, porque os adversários contra o Flamengo, eles jogam muito fechado. Então, o Léo Jardim, ele pode jogar mais propositivo, de ter mais a bola, igual o Felipe Luiz joga, porque o elenco do Cruzeiro estava em formulação, ele faz com que o torcedor achasse que Lucas Silva fosse... ele conseguiu melhorar
muitos jogadores do Cruzeiro que não era jogadores que o torcedor confiasse, certo? Então, Léo Jardim foi anunciado pelo Flamengo, é um treinador muito interessante, não é um treinador que vai abusar de muito posse de bola, mas é uma equipe que vai ter de mais transição rápidas, de tentar finalizar mais rápido, fora da área. Ele pode aprimorar jogadores, porque é um treinador que aposta muitos jogos pelos lados, como o Samuel Lino, é, o Gonzalo Plato mesmo, também que é muito criticado, ou o próprio Lucas Paquetá. Eu entendo que a demissão do Felipe Luiz seja meio bizarro, né? Depois de ganhar Libertadores brasileiro e quase ser campeão do mundo, venceu o campeão do mundo, o Chelsea, né? Foi eliminado para o Bayern, mas o Bayern é um dos melhores equipes do mundo dessa temporada, o Bayern do Company, né? Em questão de jogar bola, é uma das sensações dessa temporada. Então, assim, custa entender a missão do Felipe, mas a decisão do Léo Jardim também parece ser uma decisão interessante. Mas é isso, até o próximo vídeo. Tchau.